Olá pessoal, aqui o professor Gelson Ribeiro para mais uma aula sobre flores e suas funções. Vamos falar de tipo de flores, vamos falar também de frutos e suas principais funções, principais grupos também. Bom, quando nós vemos uma flor, nós sabemos que essa flor ela é uma estrutura responsável pela reprodução daquele vegetal. As flores são estruturas de angiospermas, né? É por meio da reprodução, né, que novas plantas são originadas e isso vai assegurando a manutenção dos ecossistemas do nosso planeta, né? As funções das flores, como principal função, é a produção das sementes para a formação de novas plantas, né? Que aí vai garantir a sobrevivência de cada espécie, né, de plantas. Assim, a nossa flor vai ser responsável por essa reprodução. Para isso, elas são formadas, por exemplo, por folhas modificadas, e geralmente essas folhas elas têm cores atrativas e formatos também diferentes, com o intuito também de atrair os agentes polinizadores. Nós temos aí insetos, pássaros, que são agentes que fazem a polinização. Uma flor, quando ela é completa, né, ela apresenta as seguintes estruturas. Ela apresenta estame, né, que é uma estrutura masculina, onde se localiza o filete e a antera. Tem o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, que é formada pelo estigma, estilete e lá no finalzinho o ovário, como nós vamos ver na imagem que eu vou mostrar para vocês. As pétalas, que são muito conhecidas, né, que são folhas modificadas e coloridas, que têm a função de atrair os polinizadores. Então as pétalas são folhas modificadas, elas são coloridas, possuem também um perfume, né? Isso tudo atrai os polinizadores para que ela possa se reproduzir. Aquele conjunto de pétalas, ele é chamado de corola, né? É o conjunto de pétalas. Dando suporte a esse conjunto de pétalas, nós temos uma estrutura que é o cálice, né? O cálice ele é formado por sépalas. As sépalas elas são localizadas abaixo das pétalas e geralmente é verdinho e forma como se fosse um cálice que junta as pétalazinhas em cima. Toda essa estrutura é sustentada por um pedúnculo, que a gente chama de pedúnculo floral, né? É uma hastezinha responsável por ligar a flor até a planta. Aquela hastezinha é o pedúnculo floral. Ele apresenta uma porção dilatada que está ligada à flor, né? Que ali a gente chama aquela porção dilatada de receptáculo floral, e ali estão inseridos o que a gente chama de elementos florais. Vamos falar de gineceu e androceu. Flor feminina, né, gineceu, flor masculina, androceu. De acordo com a estrutura da flor, ela pode ser sim feminina ou masculina. Essa definição vai depender da presença do gineceu e do androceu, que são as estruturas respectivamente feminina e masculina. O conjunto de carpelos é denominado de gineceu, é a parte feminina da flor. O gineceu é formado, além de carpelos, por pistilo, estigma, estilete e lá no finalzinho, guardadinho, o ovário. Dentro desse ovário estão os gametas femininos da planta. O estigma é a porção que recebe o grão de pólen através lá de cima do estilete
ele liga-se ao ovário. Já o ovário, ele é a parte que vai se transformar em fruto depois de fecundado, né? Então nós podemos dizer que o fruto, ele é o resultado do desenvolvimento do ovário, enquanto que a semente representa o desenvolvimento do óvulo depois da fecundação. Já na questão do órgão masculino, androceu, o conjunto de estames que é denominado, na verdade, de androceu. É a parte masculina da flor. O androceu, ele é formado pelos estames, pela antera e pelo filete. Os estames são formados por essa antera e esse filete. O filete corresponde a uma hastezinha longa e fina. Lá na extremidade nós temos a antera. Na antera acontece a produção do grãozinho de pólen. A gente pode observar ali, esse grão de pólen, ele vai fecundar lá o ovário. Nós temos vários tipos de flores. Elas têm diferentes classificações, que pode ser tanto quanto ao sexo, quanto também ao número de flores. Vamos ver uma classificação quanto ao sexo. Nós temos hermafroditas, né? Que são as monóicas, ok? São aquelas flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino e feminino na mesma flor. Você tem uma mesma flor com os dois órgãos, masculino e feminino. São as monóicas, né? A maioria das angiospermas, elas são mesmo hermafroditas, né? Temos aí como, por exemplo, a tulipa, né? Além de outras. E temos as dioicas, né? Que são as flores que apresentam os órgãos reprodutores masculino ou feminino. Eles se apresentam de forma separada. Tem a flor masculina e a feminina. Nós temos aí como exemplo bem comum o mamoeiro, né? Que tem o feminino e o masculino. Com relação à presença de elementos florais, nós temos flores completas e flores que são incompletas. Nas flores completas, né, elas apresentam todos os elementos florais. O cálice, que a gente já falou, corola, androceu, gineceu, e temos como exemplo mais típico aí a nossa rosa, né? E tem as flores incompletas, que são aquelas com ausência de algum dos elementos florais, né? E temos aí como exemplo bem comum a begônia, né? Que ela tem ausência, né? Que ela possui um estame ou um pistilo. A begônia, ela não possui estame e pistilo, ou uma estrutura ou outra, por isso a chamamos de flor incompleta, né? Falando agora um pouquinho de frutos, o fruto, ele é a estrutura carnosa das plantas angiospermas, né? Ele se desenvolve a partir do ovário, né, após a fecundação, lá na nossa flor. Ele corresponde ao ovário desenvolvido já da flor e com sementes já maduras. Qual a função do fruto? O fruto, ele tem a função principal de proteger a semente, né, em desenvolvimento. Em alguns casos ainda auxilia nessa dispersão de semente. O fruto promove também a propagação, no caso, com a perpetuação daquela espécie de vegetal. Eles atuam como assim um envoltório, né, como já falei, protetor, mas nem todos os tipos de frutos, gente, têm semente, né? A esses frutos que não têm semente, nós chamamos de partenocárpicos. Por que são partenocárpicos? Porque eles são produzidos por um processo chamado partenocarpia, que é um processo no qual
não ocorre, na verdade, a fecundação. Um exemplo de fruto partenocárpico é a nossa banana, quer dizer, onde o ovário ali não foi desenvolvido, né? Com relação a partes que um fruto pode ser constituído, nós temos duas partes fundamentais, né? O pericarpo, né, e a semente. Todas as partes do fruto, né, eles derivam da flor. O pericarpo, ele é originado da parte do ovário e ele apresenta 3 camadas. O epicarpo, que é a parte externa do fruto, né, que a gente chama de casca, né? A casca do fruto. É o epicarpo, é a parte mais externa do fruto. É a casca. O mesocarpo, que é aquela parte intermediária e é mais desenvolvida geralmente, né? A parte, por exemplo, se fosse uma manga, seria a casca, seria o epicarpo, e o mesocarpo é aquela parte que a gente consome, né? E o endocarpo, que é a parte que reveste a cavidade do fruto. O endocarpo, por ser muito fino essa parte, pode ser difícil de identificação e separação. Na classificação dos frutos, nós temos várias características que fazem essa classificação. O desenvolvimento do ovário é uma delas. Com relação ao desenvolvimento do ovário, os nossos frutos vão ser classificados em frutos simples, frutos agregados e frutos múltiplos, né? O fruto simples é aquele fruto originário de um só ovário, de uma única flor. Como, por exemplo, nós temos o tomate, a cereja, né? Os frutos simples, eles podem ser aí divididos em frutos secos ou frutos carnosos. Os frutos secos seriam aqueles que possuem pericarpo pobre em água, né? As substâncias nutritivas concentram-se ali mais na semente. Os frutos secos também classificam-se também conforme a abertura do pericarpo. Eles se classificam em deiscentes, que são os frutos onde o pericarpo se abre durante o amadurecimento, né, como a castanha, e ainda os indeiscentes, são aqueles que o pericarpo não se abre naturalmente, que é o caso do girassol. Já nos frutos carnosos, eles possuem pericarpo rico em água e em substâncias nutritivas. Os frutos carnosos também vão sofrer subdivisões. Nós temos um fruto carnoso que a gente chama de baga. Por que ele é classificado como baga? São frutos com várias sementes facilmente separadas do fruto. Como a goiaba, quando se abre a goiaba, ela tem várias sementes. Quando se abre o mamão tem várias sementes. Né? O melão também, então são frutos do tipo baga. Os frutos carnosos do tipo drupa são frutos com semente envolvida por um endocarpo duro, também chamado de caroço. Ou seja, você tem um único caroço no centro do fruto, como a azeitona, o abacate, a ameixa. Você tem aquela parte carnosa e dentro você tem aquela semente dura. Temos ainda frutos agregados, né? Os agregados são aqueles que se originam de uma flor com muitos ovários separados, ao invés de um só. Também são denominados de frutos apocárpicos. Como exemplo, nós temos a magnólia. Temos ainda também os frutos múltiplos, ou que a gente chama de infrutescência, que são os frutos múltiplos que se desenvolvem de infrutescências, nas quais os muitos ovários eles se fundem, né, para formar uma única estrutura.
Então você tem vários ovários que se fundem para formar uma única estrutura. Aí eu chamo de fruto múltiplo ou infrutescência. Qual o exemplo que eu tenho? O figo, o abacaxi, que é muito clássico, uma infrutescência clássica, e mesmo a amora também. Ok? Então essa foi nossa aula de hoje sobre flores e frutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar suas dúvidas, dar o seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima aula.